E assim, irmãos, a vida daquele jovem começou a mudar. Não foi da noite para o dia, não foi com fogos de artifício, mas com passos firmes, como quem aprende a andar de novo depois de uma queda. Ele voltou a congregar, mas agora com um coração diferente. Não mais por obrigação, mas porque sentia fome da palavra. Aquelas mesmas reuniões que antes lhe pareciam longas, agora eram refúgio. Os irmãos que ele evitava, agora eram família. A provação que veio para fortalecer. Mas o adversário, irmão, não desiste fácil. Quando viu que aquele jovem estava voltando para os braços do Senhor, armou outra cilada. Foi então que, cerca de 3 meses depois do batismo, ele começou a sentir dores fortes no estômago. No início achou que era só uma indigestão, mas as dores só pioravam. Procurou médico, fez exames e o diagnóstico veio como um balde de água fria: úlcera perfurada. Precisa operar urgente. Aqueles que não conhecem o poder de Deus diriam: coitado, depois de tanto sofrer, agora mais isso? Mas a mãe, que já tinha visto a mão do Senhor agir, dobrou os joelhos de novo e disse: meu Deus, se o Senhor me deu esse filho de volta, não é agora que o inimigo vai levar. Eu confio em ti. E o jovem? Ele poderia ter se revoltado: Deus, por que eu? Acabei de me batizar, estou servindo a ti, e agora isso? Mas não. Ele lembrou das palavras do cooperador: Deus não faz barganha, mas ele é fiel. Então, aceitou a provação como parte do caminho. A cirurgia e a visitação do espírito. No dia da operação, enquanto o médico preparava os instrumentos, o jovem sentiu um peso no peito. Não era medo da cirurgia, mas uma voz interior que dizia: confia em mim. Ele fechou os olhos e começou a orar em línguas, baixinho, só entre ele e Deus. Quando acordou da anestesia, a primeira coisa que fez foi agradar ao Senhor. Mesmo com a dor da incisão, ele moveu os lábios em gratidão. E sabe o que aconteceu? A recuperação foi tão rápida que surpreendeu até os médicos. Em menos de uma semana, ele já estava em casa e em um mês, voltou a congregar, agora não só como ouvinte, mas como servo. Glória ao nome santo do Senhor! Ele dizia toda vez que contava esse trecho: Deus não tira a provação, mas Ele dá força para passar por ela. E quando a gente sai vitorioso, a fé fica mais forte do que antes. O chamado para servir. Não demorou muito para que os irmãos mais velhos notassem a mudança naquele jovem. Ele não era mais aquele que saía correndo da igreja, que falava palavras duras para a mãe. Agora, ele chegava cedo para arrumar as cadeiras, ajudava na limpeza do salão, e orava com os que estavam fracos na fé. Um dia, o cooperador responsável pelos jovens o chamou e disse: irmão, eu tenho visto o teu coração. Tu queres servir ao Senhor de verdade? Ele não hesitou. Sim, irmão. O que o Senhor mandar, eu faço. Começou como auxiliar na classe de jovens, levando recados, ajudando a organizar os estudos. Depois passou a dar testemunhos nas reuniões de jovens, contando como Deus o tinha tirado do lodo, do pântano da frieza, e o colocará em lugar firme. E sabe o que é mais lindo, irmão? A mãe daquele jovem hoje sorri de novo. Ela que tanto chorou, que tanto orou em silêncio, agora vê o filho na frente do povo de Deus, louvando, servindo, firmado na rocha que é Cristo. A família restaurada. Mas a história não para por aí. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não faz pela metade. Aquela família que esteve tão dividida hoje congrega junta. O pai, que antes era indiferente, hoje acompanha a esposa e o filho nas reuniões. Os irmãos mais novos que viam o irmão mais velho se afastar, hoje têm nele um exemplo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essa frase, que antes era só um verso na Bíblia, hoje é realidade na vida deles. A lição que ficou. E o que esse irmão aprendeu com tudo isso? Que Deus não desiste de ninguém. Que mesmo quando a gente acha que está perdido, o anzol da graça já está fisgado em nós. Que as provações não são para nos destruir, mas para nos lapidar. Hoje, quando ele olha para trás, não vê só dor. Vê a mão de Deus guiando, mesmo quando ele não enxergava. Vê a oração da mãe como um escudo. Vê a igreja como um porto seguro. E ele sempre termina o testemunho com estas palavras: se você está fraco, não desista. Se você caiu, levanta. Porque Deus não olha para o teu passado, Ele olha para o teu coração. E se você der um passo em direção a Ele, Ele vai correr para te abraçar. Fica firme. A obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. A obra que continua, um chamado à fidelidade. Mas a história não terminou ali. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. E esse irmão, que já tinha sido tirado das garras do adversário, ainda tinha uma missão pela frente. O chamado para servir. Depois de batizado, ele sentiu um fogo dentro do peito.
Não era mais aquele fogo da doença, mas um fogo do Espírito Santo queimando dentro dele. Começou a frequentar as reuniões de jovens não só como ouvinte, mas como alguém que queria ajudar outros que estavam no mesmo caminho que ele já tinha trilhado. Um dia, um cooperador o chamou. Irmão, você já passou por isso. Deus te libertou. Agora, você não acha que é hora de estender a mão para outros? Ele não pensou duas vezes. Começou a visitar os jovens que estavam se afastando, não com palavras bonitas, mas com a verdade nua e crua. Eu já estive onde você está. Já achei que a vida no mundo era melhor, mas olha onde isso me levou. Se você continuar assim, o adversário vai te engolir, mas se você voltar, Deus vai te restaurar. E muitos ouviram. Não todos, porque o coração do homem é duro, mas alguns sim. E esses alguns hoje estão firmes na igreja, servindo a Deus. A provação que veio como teste de fidelidade. Mas o adversário não desiste fácil. Depois de alguns anos, veio outra provação. Dessa vez, não foi doença, mas tentação financeira. Ele trabalhava em uma empresa onde muitos colegas faziam coisas erradas, sonegação, mentiras, jeitinhos, para ganhar mais. Um dia, o chefe o chamou. Olha, se você quiser ficar aqui, vai ter que fazer como todo mundo. Senão, a porta é logo ali. Ele sentiu o coração apertar. Precisava daquele emprego. Mas também sabia que Deus não abençoa o que é torto. Naquela noite, ele foi para a igreja com o coração pesado. Durante a oração, um irmão mais velho se aproximou e disse: Filho, Deus não precisa de dinheiro sujo para te abençoar. Seja fiel que Ele vai te sustentar. No dia seguinte, ele voltou ao trabalho e falou a verdade. Chefe, eu não posso fazer isso. Se o senhor quiser me demitir, eu aceito porque minha consciência não me deixa. O chefe ficou surpreso. Ninguém nunca tinha falado assim antes. E contra todas as expectativas, ele não o demitiu. Em vez disso, disse: Você é o único aqui que tem palavra. Fique, mas não se envolva com essas coisas. E Deus não só o manteve no emprego, como, meses depois, abriu uma porta melhor. Hoje ele trabalha em um lugar onde não precisa mentir, onde pode servir a Deus até no seu trabalho. A família restaurada e multiplicada. Aqueles que antes riam dele, hoje o respeitam. A mãe que tanto orou, hoje vê o filho não só salvo, mas servindo a Deus. O pai que era indiferente, hoje é um dos primeiros a chegar na igreja. E os irmãos mais novos que quase seguiram o mesmo caminho, hoje estão firmes, alguns até cooperando na obra. E o mais lindo, a história não é só dele. É de muitos outros que, ao ouvirem seu testemunho, se arrependeram e voltaram para Deus. A lição final: fidelidade até o fim. Hoje, quando ele olha para trás, não vê só as lutas. Vê a mão de Deus em cada detalhe. Na mãe que não desistiu de orar. No cooperador que o confrontou com a verdade. No chefe que, sem saber, foi usado por Deus para testar sua fé. Nos jovens que, como ele, estavam se perdendo, mas encontraram um caminho. E ele sempre termina seu testemunho com estas palavras: Deus não precisa de homens perfeitos. Ele precisa de homens fiéis. Se você cair, levante. Se você errar, peça perdão. Mas não saia do lugar. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E no final, você vai ver que todo o sofrimento valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Notas finais, para quem vai compartilhar este testemunho. Para jovens, mostrar que Deus usa até as nossas quedas para nos tornar instrumentos. Para pais, enfatizar que a oração em silêncio move montanhas. Para os que estão em provação, lembrar que Deus não abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Para a igreja, ninguém se salva sozinho, a comunidade é essencial. Fica firme. A obra vai ser concluída. A marca que Deus não apaga, mas transforma. Quando ele conta essa parte, costuma parar um instante, olhar para as mãos e dizer: Olha aqui, irmão. Essas cicatrizes não são de derrota. São a assinatura de Deus na minha vida. Porque depois do batismo, o fogo selvagem não sumiu de uma hora para outra. A cura veio devagar, como um rio que vai lavando as pedras. Primeiro, as bolhas pararam de arder. Depois a pele começou a descamar, revelando uma camada nova rosada sensível ao toque. Os médicos diziam que era impossível não ficar com marcas profundas. Mas ele toda manhã passava a mão no rosto e sentia: Deus está refazendo o que o inimigo tentou destruir. A primeira vitória visível veio no culto de jovens, 3 meses depois do batismo. Um irmão que o conhecia desde os tempos da praça se aproximou e perguntou: Cara, o que aconteceu com você? Seu rosto tá diferente. Ele sorriu e respondeu: É o sangue de Jesus, irmão. Ele não só limpa, ele renova. E foi assim, as marcas físicas foram ficando mais claras, até quase desaparecerem. Mas as marcas espirituais?
Aquelas Deus não apagou. Pelo contrário, Ele as usou. O chamado para servir. Agora você vai, pescador? Um domingo, depois do culto, o cooperador que o havia confrontado no centro espírita o chamou num canto. Lembra quando eu falei que Deus não faz barganha? Pois é, mas Ele faz promessas. E uma delas é essa: vocês serão meus testemunhas, Atos 1:08. Você foi um peixe fisgado. Agora Deus quer te fazer pescador. No início ele resistiu. Irmão, eu quase perdi tudo. Como vou falar para os outros? O cooperador colocou a mão no seu ombro e disse: justamente por isso. Quem melhor para falar de misericórdia do que quem recebeu? E assim começou seu ministério. Não em púlpitos, não com títulos, mas no dia a dia. Na fábrica onde trabalhava, ele passou a orar pelos colegas antes do expediente. Um deles, viciado em drogas, se aproximou e perguntou: como você consegue ter essa paz? Ele respondeu: vem comigo na igreja. Lá, eles vão te explicar. Nas visitas aos enfermos, ele levava não só palavras, mas suas próprias cicatrizes como prova. Olha aqui, irmão. Se Deus curou isso, imagine o que Ele pode fazer no seu coração. Com os jovens ele não pregava. Contava. Contava como era a praça à noite, o cheiro de cerveja, a sensação de vazio. E depois, como era sentir o Espírito Santo encher aquele mesmo vazio. Resultado? Em menos de um ano, 3 rapazes que andavam com ele nos tempos de praça foram batizados. Um deles, hoje, é cooperador. A provação que veio como bênção disfarçada. Mas Deus não o poupou de novas provações. 2 anos depois, sua mãe, aquela que orara tanto por ele, foi diagnosticada com um câncer agressivo. Os médicos deram 6 meses. Ele se lembrou daquela noite em que ela havia chorado por ele. Agora, era a sua vez de interceder. E aqui vem um detalhe que ele sempre destaca. Eu não orei por cura. Orei por fé. Porque se Deus quisesse levá-la, eu precisava ter força para dizer: bendito seja o nome do Senhor, Jó 1:21. Durante 3 meses, ele e os irmãos da igreja fizeram vigílias. Não com gritos, não com show de emoções. Com joelhos no chão e Bíblia aberta. Até que numa sexta-feira, enquanto lia Salmos 23 com a mãe, ela olhou para ele e disse: filho, não chore. Eu já vi Jesus. Ele me mostrou um rio. Do outro lado, tem uma casa branca. Lá, não tem dor, não tem medo. Só tem paz. 3 dias depois, ela partiu. No velório, algo inesperado aconteceu. Uma mulher que ele nunca tinha visto se aproximou e perguntou: você é o filho da irmã Maria? Sou. Ela me falou de você. Disse que se um dia eu precisasse de Deus, era para procurar você, porque você ia me mostrar o caminho. Aquela mulher, hoje, é batizada e congrega na mesma igreja. A lição que ele aprendeu no luto. Ele confessa: eu achava que a maior prova tinha sido o fogo selvagem. Mas Deus me mostrou que a verdadeira prova não é a dor física. É confiar quando Ele tira. E foi no luto que ele entendeu 2 verdades. Deus não evita o vale da sombra da morte, mas caminha conosco nele. Salmos 23:4. 2. A maior vitória não é a cura, mas a fé que permanece mesmo sem ela. Hoje, quando alguém pergunta como ele superou a perda, ele responde: não superei. Apenas aprendi a viver com a saudade, sabendo que um dia a gente se reencontra. E enquanto esse dia não chega, tem uma missão: levar outros para esse mesmo encontro. O milagre que ninguém viu, mas todos sentiram. Anos se passaram. Ele se casou, teve filhos, continuou servindo na obra. Até que um dia, em uma reunião de jovens, um rapaz levantou a mão e perguntou: irmão, como a gente sabe que Deus está conosco nos momentos difíceis? Ele sorriu, olhou para as próprias mãos e contou algo que nunca tinha compartilhado antes. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei tão abalado que por 3 noites, não consegui dormir. Na 3ª noite, eu estava de joelhos no meu quarto, chorando, quando senti algo tocar meu ombro. Pensei que fosse minha esposa, mas quando olhei, não tinha ninguém. Só uma luz suave, como se alguém tivesse passado a mão em mim. E ouvi uma voz não alta, não trovejante, mas clara como água dizendo: filho, eu estou aqui. Ele faz uma pausa e olha para os jovens. Deus não precisa de holofotes para se manifestar. Às vezes, ele vem no silêncio, na oração da madrugada, no toque que ninguém viu. Mas ele sempre vem. O legado: agora sou eu que planto o anzol. Hoje, aos 42 anos, ele é cooperador de jovens. E toda vez que um adolescente chega para ele dizendo: não quero mais ir à igreja, ele sorri e responde: eu já fui esse peixe que tentou fugir do anzol. Mas sabe o que eu aprendi? O anzol da graça não solta. Ele puxa. E quando Deus puxa, não tem força no mundo que segure. Seu maior orgulho?
Ver seu filho de 14 anos batizado no mesmo rio onde ele foi curado. Naquele dia, enquanto o menino saía da água, ele sussurrou: "Agora, você também é um pescador, filho. E esse anzol não vai soltar nunca mais." A mensagem final: Deus não desiste de você. Quando ele fecha seu testemunho, sempre deixa 3 desafios. 1. Para quem está afastado. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Volte. O anzol ainda está lá. 2. Para quem está em provação. Se Deus permitiu, é porque ele tem um propósito. Não desista na metade do caminho. 3. Para quem já está firme. Não é suficiente ser salvo. Você tem que ser pescador. Tem gente esperando você lançar o anzol. E então, com os olhos brilhando, ele repete a frase que ouviu daquele cooperador anos atrás: "A obra que Deus começa, ele termina." E no final, você vai ver que todo vale, toda luta, toda cicatriz valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as 2 mãos. Notas para quem vai compartilhar este testemunho. Para pais, enfatize o poder das orações silenciosas. Muitas vezes, Deus age onde ninguém vê. Para jovens, mostre que Deus usa até as nossas rebeldias para nos transformar em instrumentos. Para os que estão em luto, lembre que Deus não tira sem dar algo maior, mesmo que a gente só veja isso mais tarde. Para a igreja, ninguém se salva sozinho. Este testemunho é prova de que a comunidade mãe, cooperadores e irmãos foi essencial. Fica firme. O melhor ainda está por vir. E foi assim que a história desse irmão se tornou um farol para muitos. Mas não acabou ali. Porque Deus não só restaura como também multiplica. E o que aconteceu depois prova que quando o Senhor põe a mão numa vida, Ele não faz pela metade. A vitória que veio depois da batalha. Depois do batismo, as feridas começaram a sarar. Não foi de um dia para o outro. Deus não costuma apagar as cicatrizes de repente, mas Ele as transforma em sinais de vitória. As bolhas secaram, as dores diminuíram, e aquele corpo que antes ardia em fogo agora ardia pelo desejo de servir. O irmão começou a frequentar os cultos não mais por obrigação, mas por fome espiritual. E foi numa noite de oração, quase 1 ano depois de seu batismo, que ele teve uma visitação poderosa do Espírito Santo. Eu estava de joelhos orando quando senti uma mão pesada no meu ombro. Não era humana. Era como se alguém me empurrasse para baixo, mas não com força bruta, com autoridade. E então ouvi uma voz clara: "Vá, prega a minha palavra." Ele tentou resistir. "Senhor, eu não sei falar direito, não tenho estudo." Mas a voz veio de novo, firme: "Não é pela tua sabedoria, é pelo meu espírito." E assim, aquele que um dia fugiu da igreja se tornou um pregador. Não um daqueles que fala bonito, com palavras difíceis, mas um que fala com a alma, porque sabe o que é ser resgatado do lodo. O dia em que o anzol pescou outro peixe. Tempo depois, ele estava num culto de jovens quando viu um rapaz encostado na parede, de braços cruzados, com aquele mesmo olhar que ele já teve. "Não estou aqui porque quero." O irmão se aproximou. "Eu te conheço. Você é igual a mim há alguns anos atrás." O jovem resmungou: "Não sou igual a ninguém. E não vou ficar aqui." Mas o irmão não desistiu. Contou sua história. Não com dramatização, mas com verdade crua. "Eu também achava que sabia tudo. Que Deus não me queria. Que a igreja era só regra. Mas sabe o que descobri? Que Deus não desiste. Mesmo quando a gente vira as costas, Ele está lá, segurando a linha, esperando o momento certo de puxar." O rapaz ficou em silêncio. Não se converteu na hora. Não chorou. Não deu nenhum sinal de comoção. Mas 1 semana depois, ele voltou. E dessa vez veio por si mesmo. Hoje, esse jovem é batizado. E o irmão que um dia foi pescado agora é pescador. A prova que Deus deixa, uma família restaurada. Mas a maior vitória não foi só a dele. Foi a da família. A mãe que tanto orou em silêncio, viu o filho não só voltando para a igreja, mas levando outros. O pai, que sempre foi firme na fé, agora tinha um companheiro de batalha. E os irmãos mais novos que cresceram vendo a rebeldia do mais velho, hoje têm nele um exemplo de que Deus muda histórias. Num culto de ação de graças, a mãe subiu ao púlpito e disse apenas: "Deus não mente. Ele disse que meu filho era um peixe fisgado. Hoje eu vejo que não era só ele, era toda a família." E o irmão completou: "Mãe, o anzol não era só para mim. Era para a gente aprender que quando Deus pesca um, Ele quer a família inteira. A lição que ficou: o que Deus faz, o homem não desfaz." Hoje, anos depois, esse irmão é um cooperador. Não é perfeito. Ainda tem dias de luta. Mas sabe de uma coisa, Deus não larga a linha. Já tive vontade de desistir. Já pensei, será que vale a pena? Mas aí lembro daqueles joelhos da minha mãe no chão. Lembro do cooperador que não me deixou fazer barganha com Deus.
Lembro das águas do batismo, que não só lavaram meu corpo, mas enterraram meu passado. E ele termina com um recado que é quase um desafio. Se você está lendo isso e acha que já foi longe demais, que Deus não te quer mais, saiba que o anzol ainda está lá. Pode ser que você não sinta agora, pode ser que esteja lutando, pode ser que esteja com raiva. Mas Deus não tira o anzol. Ele só espera o momento certo de puxar. E então, com os olhos cheios d'água, ele repete: fica firme. A obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Para quem está lendo, uma palavra final. Se este testemunho tocou você de alguma forma, saiba que não é coincidência. Se você está afastado, Deus não olha para onde você esteve. Ele olha para onde você pode estar. Se você está em provação, a dor não é o fim. É o preparo para algo maior. Se você está firme, não é só para você se salvar. É para você ser instrumento. Deus não desiste de ninguém. E se Ele começou uma obra em você, Ele vai terminar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Fique firme. O melhor ainda está por vir.